bem-vindo ao Divulgador, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que foram e estão sendo desenvolvidas no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes. Dando sequência ao nosso bate-papo, hoje nós temos uma aluna do nosso doutorado, que é Manuela Barbosa. Seja bem-vinda, Manuela. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui. Como assim? Antes de a gente iniciar, a gente gostaria que você se apresentasse um pouco o seu percurso acadêmico dentro da Universidade Tiradentes. Eu dei até uma entrevista antes de ir para o doutorado sanduíche sobre isso, né? Quer dizer, eu sou cria da Universidade Tiradentes. Bem-vinda ao cria. grupo. Eu me formei em letras em inglês aqui. Logo depois, eu acho que a gente se formou em 2018, porque eu estudei com Bianca, né? 2019. Logo depois, eu entrei no mestrado em educação. Eu fiz iniciação científica também aqui, antes de entrar, né? Eu fiz com a professora Simone, fiz 2 iniciações científicas com ela. Uma como é que fala? Voluntária. E outra como, de fato, pesquisadora. E, então, aí depois eu entrei no mestrado e logo depois, logo que eu terminei o mestrado, eu comecei uma pós-graduação. Porque quando você vai apresentar seu currículo, tem lá aqui mestrado em educação, mas não vem dizendo o que foi que você escreveu sobre o que é. Então, eu achei necessário fazer uma pós-graduação que tivesse lá pós-graduação em metodologias de ensino, na educação bilíngue e multilíngue. Então, eu fiz essa pós-graduação que eu emendei logo com o doutorado. Quando eu comecei o doutorado, eu ainda estava fazendo ela, que foram 2 anos de pós. Aí eu entrei no doutorado, fiz o doutorado sanduíche no meio de 2024, até o final de 2024. E agora eu tô assim, perto de terminar. Falta menos de 1 ano para defender. Tá empolgada? Tô cansada. Chegou aquele período que você tá exausta. É a parte que eu menos gosto, porque no começo é tudo divertido. São as aulas, você tá conhecendo o pessoal, você tá conversando sobre educação, você tá lendo. Mas quando chega a parte de escrever, eu até falei para a professora Simone, né? É a parte mais solitária. Eu me senti sozinha no mestrado, que também foi um período assim horrível da universidade, foi na época da pandemia. Segunda, a metade, né? Sim. Me senti muito sozinha, e agora eu pensei que não, mas me sinto muito sozinha, porque toda aquela responsabilidade em cima de você, porque você é que decide o que vai e o que não vai entrar ali, que caminho você vai tomar. Tudo bem que minha orientadora faz questionamentos. Eu mandei para ela uma sessão e ela fazia, isso aqui, você vai por esse caminho? Eu não vou por esse caminho. Mas foi uma decisão minha, entendeu? De não ir por... E é difícil você tomar essas decisões. Para que caminho você vai? Educação bilíngue tem 250 caminhos para eu ir. Por que eu escolhi esse caminho? Então, na hora que eu for defender, um peso enorme nas minhas costas. Eu me sinto assim, muito pesada. Essa parte da escrita assim, é muito... Qual foi o seu tema no mestrado? Sobre o que você... Educação bilíngue também. Mas foi foco central, foi educação bilíngue, e eu fiz uma comparação entre Sergipe e Massachusetts. Com a intenção de... Porque quando a gente saiu... porque... Novamente, Bianca estudou comigo. Nós não tivemos, e não tem, na UFS também não tem, foco nessa área. Você sai sem saber nada sobre educação bilíngue. A gente teve, sobre educação bilíngue, uma palestra que já no final, no último semestre, numa disciplina, nos últimos dias, a professora Margarida, ela trouxe uma pessoa que ensinou numa escola bilíngue para falar sobre educação bilíngue. Meu Deus, eu não lembrava disso. Pronto. Não, aquela mulher me salvou, porque logo depois que a gente formou, antes de entrar no mestrado, foi assim, 3 meses. Eu trabalhei numa escola, e era uma escola que estava aplicando um método bilíngue. E eu não sabia nada. Aí eu fui cavucar o que aquela mulher falou, as músicas que ela falou que ela usava com criança, como é que ela abordava criança. Eu assisti muitos vídeos, porque eu tive que fazer uma aula experimental, né, na escola, mas foi minha sorte, porque a gente não sabe nada. Aí o que a mulher falava para mim? Tem essa plataforma aqui, você assiste para saber o que... Eles chamam de Clio, né? Eu chamo de CLIL. Mas eles chamam aqui de Clio. Para você saber o que é Clio. Mas você não tem essa obrigação de assistir aquela aula, de você aprender. Então, o professor entra sem conhecimento nenhum.
bilíngue pra gente, assim, verdinho, é 2 línguas. Você vai ensinar, vai falar 2 línguas. Pronto, é isso. Fica meio perdido na sala de aula. Tanto que eu fiz uma oficina, teve um evento na UFES, e eu apliquei uma oficina lá sobre Clio. Encheu, porque ninguém não tem pessoa para ensinar isso a eles. Encheu de aluno de letras para aprender como é que o que é Clio, como é que você monta uma aula de Clio, porque não é só ensinar conteúdo, porque quando você vai para uma escola dessa, ela é você ensinar o conteúdo em inglês. Não é só isso. Tem todas umas etapas. Você tem que imaginar, por exemplo, eu quero que meu aluno aprenda uma regra de 3. Esse é meu objetivo final numa aula de matemática, é que eles aprendam uma regra de 3. Então, para eles aprenderem uma regra de 3, o que é necessário? Eles aprenderem os números, eles aprenderem o nome dos símbolos. Então, você vai por etapa, até chegar na parte da regra de 3. Não é só regra de 3, vamos puxar aqui. Entendeu? Isso você pode acrescentar outras coisas. Você pode, eu quero ensinar a regra de 3 com frutas. Entendeu? Aí você vai ter que ensinar o nome das frutas primeiro. Depende do professor. O professor que vai organizar isso aí até chegar. Mas é pensando no projeto final. E o projeto final não é com base numa avaliação que é o que eles usam muito, que eu já discuti bastante com coordenadores de escola sobre isso, que é aquela avaliação somativa. Gente, pelo amor de Deus, a educação bilíngue não tem nada disso. Não tem, são projetos. São projetos. Tanto que eu já falei para eles, a BNCC de língua inglesa sugere outras formas de avaliação. Por que vocês insistem na somativa? Não tem cabimento. Pressão dos pais? Pior que não. Tu acredita? É. Eu da própria fui... escola que não quer sair desse tradicionalismo, né? Também. Você precisa, primeiramente, formar os seus coordenadores, os seus diretores. Aí já era. Não tem. Os mesmos problemas, se você pegar minha dissertação lá, os problemas que eu citei na minha introdução e nas minhas considerações finais, há 4 anos atrás, viu? Permanecem. Coordenação, direção, professor, eles não têm ideia do que eles estão falando. Eles vendem uma utopia para os pais. Aí o problema acontece que aquilo que eles venderam não se concretiza. Aí começa a cobrança. E isso que motivou você também a estender sua pesquisa para o doutorado? Mais ou menos. Porque a minha pesquisa do doutorado é focado em uma abordagem de ensino da educação bilíngue. Por quê? Porque eu quero me soltar, me desligar desse conceito de bilinguismo, porque ele é muito quadrado. Porque, por exemplo, vocês se consideram o quê? Bilíngue, monolíngue? Bilíngue, até onde eu sei. Certo? Você conhece quantas línguas? Olha só, me pegou. Depende. O que você entende como bilinguismo? É tipo a compreensão completa da língua? Ou é partes? Quando você identifica mais de uma língua que você consegue não somente falar, mas você consegue compreender, você consegue utilizar algumas palavras soltas na frase, coisas assim, você já não é bilíngue. Você é multilíngue. Porque bilíngue, ele prende muito a 2 línguas. E 2 línguas separadas. Eu escrevi sobre isso, eu senti a necessidade na minha pré-qualificação do doutorado. Porque eu vi o pessoal que estava lá na banca fazer, mas porque eu botei no título multilíngue. Não, mas ou você é bilíngue ou você é multilíngue. Porque o bilíngue prende muito essa concepção de 2 línguas. Eu disse, peraí, que eu vou ter que escrever sobre a diferença entre bilinguismo e multilinguismo para essas pessoas saberem que existe, porque o bilinguismo ele prende realmente essa questão numérica. Não, tem que ser 2 línguas, mas ninguém, no mundo globalizado que a gente vive, tem dentro de você só 2 línguas. Não tem. E tem uma questão... A gente assiste série coreana, a gente assiste série em espanhol, português, inglês, ucraniano, entendeu? Nem que seja uma palavrinha, arigato. E tem gente que acha que você só pode ser considerado fluente em uma língua se você souber gramática. Não. Eu odeio gramática da língua inglesa. É chato. Concordo, é chatérrimo. Meu Deus. E eu não suporto, tipo, na época que eu dava aula de inglês, eu não suportava dar aula de conteúdo referente à gramática, porque ninguém liga. Também não gosto. Isso, acredito, eu sei a necessidade que tem. Por exemplo, se você vai fazer um teste de proficiência, você precisa saber a gramática.
mas é uma coisa pontual. Eu acho que é muito mais fácil Lá. você chegar à gramática, tipo assim, através da conversação e de escrita, do que indo diretamente pra gramática. Lá na vivência, você não vai parar para pensar, meu Deus, eu estou usando o quê? O passado, o present perfect, o que é que eu vou... Não, você não tem esse tempo para pensar qual é o tempo verbal que você vai usar aqui. Sim. Use. Você vai errar e já foi, acabou. E eu, nesse período que eu passei lá fora, foi um período de exercício sobre isso também. Não só para mim, porque a gente é moldado para isso. Nossa, toquei agora o microfone. Não só em mim, porque a gente é moldado para isso, entendeu? A fala perfeita, a gente tem que falar um inglês perfeito, o tempo verbal perfeito, porque senão a gente vai passar vergonha. A gente E é vai isso que passar bloqueia vergonha. muita gente de Sim. aprender inglês. E quando eu fui para lá, eu já fui totalmente desprendida disso, totalmente. Só que quando eu encontrei lá, as meninas que moravam comigo eram muito travadas, muito travadas. Então, eu disse, agora eu vou pregar, eu vou vestir a camisa do que eu Que tô. você acredita, né? Enquanto Exatamente. conceito. Então, eu fui por exemplo, eu saía com elas pro metrô. Eu deixava elas só assim, eu só intervia quando de fato a pessoa não conseguia entender o que elas estavam falando. Mas eu ensinei a elas que a comunicação não está só na fala. E eu discuti isso nas aulas que eu Sim. tive lá. A comunicação está nos gestos também. O corpo fala, né? Expressão. Exatamente. E é uma das estratégias. Se você for ensinar estratégias de comunicação oral, uma das estratégias é justamente essa, você se comunicar com o corpo. O corpo vai lhe ajudar que a outra pessoa entenda. Aí eu me lembro que eu fui na farmácia com uma das meninas e ela comprou tipo um engove. E ela, só que é diferente, ela é tipo umas pastilhinhas coloridas, como se fossem balinha daqui, né? E ela queria perguntar se era da mesma forma. Só que ela não sabia dizer os nomes. Não sabia a forma de falar para a moça que estava no balcão. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui falando com a moça e eu fui gesticulando. Eu fui, ó, a pastilhinha dentro do copo, beber. Porque pode ser que ela não entenda, porque tem a questão do sotaque também. Aqui a gente não tem essa percepção, mas quando a gente chega lá, a gente vê que o nosso sotaque é muito forte. Principalmente em outra A língua. gente não percebe não. Muito forte. Todo mundo falava. E pior que a maioria das meninas estava lá, não todas que moravam comigo eram nordestinas. Mas até meu sotaque era mais forte que as outras. Porque a maioria era do Ceará. Meu sotaque era muito forte. E aí foi que eu falei, oxente mesmo. Aí foi que arrastou de vez. E eu até falei com a professora Simone, as pessoas não estão entendendo direito, eu tenho que ficar repetindo. Ela provavelmente é o sotaque. Que a gente não tem essa percepção aqui. A gente conversando que a gente em inglês não tem, mas lá eles têm. Mas assim, depende muito da pessoa. Para quem está acompanhando a gente, Manuela fez o doutorado de sanduíche, né? Isso, Em Massachusetts. foi. Eu Na, não me arrisco. na UMass de Boston. Eu fiz lá, eu fiquei 6 meses. E a sua pesquisa no doutorado é uma pesquisa comparada? Foi pesquisa comparada também, porque é o projeto guarda-chuvas da professora Simone. Só que eu vou fazer uma comparação diferente da que eu fiz no mestrado. Nossa, muito densa. No mestrado foi uma coisinha simples. Eu usei o método de Barraday. Foi uma coisa simples. Eu destaquei pontos da educação bilíngue em comum nos dois estados. As legislações, formação docente, forma de avaliação, coisinhas simples. Agora, isso seria o quê? Uma avaliação, uma comparação horizontal. Agora não. Agora a gente está usando a comparação de Bartlett e Varvos, que é muito mais densa, que são 3 tipos de comparação. A comparação horizontal, que é essa que você compara termos em comum nos 2 lugares. A comparação horizontal, que é que você pega do âmbito mundial, nacional, estadual, municipal. E tem a transversal, que você vai comparar ao longo do tempo. Aí, no caso, eu fiz a vertical. A vertical, eu estou comparando a legislação nacional e a legislação municipal. Municipal não, estadual. Porque eu quero saber qual a influência, se modifica o que é dito no federal, e modifica a lei estadual, a legislação estadual. No âmbito das ideologias linguísticas, né, no que eles propõem lá. Aí, lógico, dentro dessa comparação, eu destaquei o que eu ia comparar, por exemplo, named language, que é como eles identificam as línguas.
primeira língua, segunda língua materna, língua de herança, se esses termos estão nos documentos e como eles são identificados. Por exemplo, na PNL, ele identifica como língua materna, né? E o inglês como língua estrangeira. Já na BNCC, o inglês está como língua franca. Então, o que afeta? Entendeu? E isso influencia a nossa BNCC, o nosso currículo sergipano. Então, é dessa forma que eu estou comparando. Aí são, assim, cinco itens, 4 itens de comparação. Fora outra comparação que eu fiz, porque você vai, como eu disse a vocês, eu precisava diferenciar bilinguismo e multilinguismo, porque isso é uma ideologia linguística. Então, eu parto daí, minha tese parte daí, dessas ideologias. No começo, essa ideia surgiu já no final da minha dissertação, porque eu tinha algumas coisas, tanto em Sergipe e Massachusetts, que eu não compreendia. Por exemplo, a gente não tem nada sobre educação bilíngue, tá? As escolas aqui atuam sem nenhuma legislação, sem nenhum documento orientador sobre isso. Mas por quê? Não tem. Por que não tem? E quando eu entrevistei os professores, eu vi que tinha muito método misto. Mas os professores não sabiam por que eles utilizavam aqueles métodos daquela forma. Então, aí eu comecei a pensar. E em Massachusetts, no caso, eles têm várias legislações, mas cada uma tem um objetivo diferente. Mas todas elas dependem da avaliação federal. Que a avaliação federal ela faz tipo uma prova Brasil. É muito semelhante à prova Brasil. Então, para avaliar o nível de língua inglesa dos alunos e da matemática também, né? Então, se o aluno não for bem, aquela escola que aquele aluno estuda não for bem na avaliação de língua inglesa, ele recebe menos dinheiro. Então, o que é que você vai preferir adotar? Um programa bilíngue que permaneçam as duas línguas, ou as línguas que a criança fala, ou você vai priorizar um modelo bilíngue que só ensine língua inglesa, que elimine aquela língua materna daquele indivíduo, já que o programa federal que lhe dá dinheiro prioriza só a língua inglesa. Para eles, tanto faz se você vai manter seu português, se vai manter seu espanhol. Ele quer saber o nível de língua inglesa. O que vale a pena? Aí eu fiquei pensando nisso, porque na minha dissertação eu não incluí nada de ideologia linguística, eu não toquei nessa parte. Aí, logo depois, quando eu comecei a publicar os artigos dessa dissertação, eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse, por que não tem aqui? Por que aqui tem tanto? E por que é dessa forma? Aí eu fui procurando como é que eu poderia justificar isso. Aí eu encontrei o caminho da ideologia linguística. Aí foi de onde eu parti, quando eu estou partindo na minha tese, são das ideologias linguísticas. Aí é quando eu explico o que são ideologias linguísticas, por que bilinguismo e multilinguismo são ideologias, por que named language, que é primeira língua, segunda língua, são ideologias linguísticas. Tudo isso está dizendo para você. Não pode ter nada ligado à política. Vai ter. O fato de eu estar falando isso aqui é uma posição política, ideológica, não tem como você fugir disso. A PNL, ela tem lá um posicionamento político e ideológico, a BNCC também tem. Tudo então, é um ato político. Exatamente. Tudo. Até não falar. Exatamente. Até se omitir, não defender ou defender, é uma posição política. Eu boto isso na minha tese, está na terceira parte da minha introdução. Se o fato de não ter já é um posicionamento. Por que é? Então, eu acredito que eu não poderia fugir disso. Porque eu não quero só apontar o dedo, sua ideologia, eu quero que você se posicione, você vista a camisa. Porque eu até abordo isso numa parte que fala do multilinguismo cosmético, que é essa ideia de você só vender o multilinguismo. Tá lindo, que acontece lá na universidade. E eu falei isso durante uma aula, porque teve uma aula que a professora pediu, minha orientadora de lá, pediu para eu fazer uma apresentação sobre translinguagem, que era um dos temas, né? E eu falei para ela e para minha turma, né? Eu disse, curioso, a universidade se vende como multilingüe. Quando você chega na porta da universidade, tem um painel enorme de boas-vindas com todas as línguas possíveis, tem um monte de bandeira pendurada. Mas quando você chega aqui no departamento de linguística, o painel de aviso está todo em inglês.
todos os professores que eu conversei aqui, todo mundo me disse que falava francês, português, espanhol, não sei o que, umas 6 línguas, no mínimo umas 6 línguas. Mas vocês só falam comigo em inglês. Aqui a aula só tinha 2 americanos, mas os 2 americanos tinham como segunda língua. Um tinha espanhol, outro tinha russo. Mas tinha uma turca, tinha um indiano, tinha um paraguaio que fez mestrado aqui no Brasil e ele falava muito bem português. Mas todo mundo só se comunicava em inglês. Eu disse, cadê as outras línguas? Cadê? Todo o material que você me passou para leitura é em inglês. Isso é multilinguismo cosmético. Você está me vendendo uma ideia que Mas você, na prática, Nunca tinha ouvido falar desse termo, não. também não. Legal. Aprendi lendo a tese. Mas Gente, pra quem não sabe, a Manuela vai defender a primeira tese em inglês do programa. verdade. Conte pra gente como é que tá esse processo, quais são suas expectativas? Ai, tá sendo difícil. Tá sendo difícil porque, como eu disse a vocês, o máximo que eu escrevi foram 10 páginas em inglês. A gente não, mesmo como aluno, como professor, a gente não escreve muito. É um e-mailzinho, 2 páginas de uma resenha em inglês. Não é muita coisa. E agora já tá assim, quase 80 páginas em inglês. Então, o processo cansativo. Eu demorei muito, eu demorei uns 2 meses para escrever a primeira página da minha tese. Né? Porque, primeiro, a forma, eu não estou acostumada a escrever em primeira pessoa. Eu tenho que ficar me policiando direto. Porque eu estou acostumada em português a escrever em terceira pessoa. Em inglês você tá escrevendo na primeira? Na primeira. Foi um pedido da banca da pré-qualificação. Que eu escrevesse em primeira pessoa. Aí As teses lá fora são em primeira pessoa? Não, eu conversei com Legal. minha Eu escrevo. orientadora ali lá. Eu escrevi em primeiro. Nossa. Você escreve em primeira pessoa? Não, tem gente que escreve aqui. Eu sei que a Rafaela também escreve, mas isso pra mim ainda é um choque, sabe? Mas Por questões de metodologia, né? Sim. o professor Gregor, que não está mais aqui, ele escrevia muito, os orientandos, eles escreviam muito em primeira pessoa e eles usavam muita questão poética, essas coisas. Eu acho lindo, mas não sou eu. Não sou eu. Eu gosto assim do distanciamento de 3 braços assim do meu objeto. Eu gosto de olhar ele assim de longe. E quando você escreve em primeira pessoa, você tá ali totalmente envolvido. Eu não consigo fazer isso. Eu tive uma dificuldade e eu tive que admitir para mim mesma que eu não era essa pessoa. Eu vou escrever em primeira pessoa, mas não vai ter esse negócio, porque não sou eu. Eu acho lindo nos outros. Eu vou ler sua dissertação se você usar, sua dissertação, sua tese se você usar essa questão Você vê a dissertação de Rafaela, é linda. Em primeira pessoa, sim. Mas Massa em demais. mim não acho bonita. Eu tive uma grande dificuldade com isso. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou botar aqui? Como é que eu vou botar aqui? A pessoa assim, você tem que... Aí você assim, Manuela, você tem que botar aqui. Falando de sua dissertação. Você tem que... Eu não quero me impor aqui. É como se você tivesse... Eu acho como se você estivesse se abrindo, assim, para a pessoa que eu tenho uma dificuldade. Mas aí eu tive que fazer, assim, a trancos e barrancos, essa parte. Mas também quando deslanchou, assim, quando chega, assim, na parte a parte teórica, aí eu deslancho. Porque aí eu gosto de falar, eu gosto de trazer... Mas introdução é um negócio difícil de fazer. Mas é muito importante, né? Colocar essa sua experiência, entendeu? Sim, Talvez escrever em primeira pessoa, é isso, é você se colocar no texto. É você se expor. Para quando a pessoa lê o texto, fala assim, foi Manuela que escreveu. Né? Ter isso. Eu tô tentando. A professora Simone me devolveu ontem a minha segunda sessão, né? E ela falou, Manuela, porque eu tô criticando uma named language, né? Aí ela fala, eu acho que você devia dar uma sugestão para isso aqui. Só que aí eu fico, mas quem sou eu na fila do pão? Um mundo de linguista escreveu sobre isso aqui. Ninguém disse para tirar isso aqui. Ninguém falou assim, olha, eu acho melhor não sei o que, tirar isso aqui, botar não sei o que. Lá vou eu escrever 2 parágrafos e dizer, olha... Talvez você pudesse pensar assim no mestrado. Mas na tese é diferente, né? Porque você vem propor alguma coisa, né? Exatamente. Então a gente também tem isso, porque a gente fica muito preso na escrita para sempre ter alguém que
nos referenda, tem uma né? bengalinha emocional ali. Isso, mas tem horas que a gente precisa também, Esse assim, também foi meu problema agora. tem horas que a gente tive que precisa botar na cabeça, isso colocar, é né? tese, é tese, é tese, é tese. Tem essa parte, Eu tenho mas que me colocar é um também. processo de você se convencer a fazer aquilo. É. Mas é como chega naquela conversa que a gente tem sobre responsabilidade. Aí então a responsabilidade. Também. Tô eu botando ali minha voz, o que eu Mas acho. você está no doutorado já é uma Entendeu? responsabilidade grande. E acho que a escrita, seja no mestrado e no doutorado, é muito isso. É uma construção É. e uma reconstrução dentro dessa construção, né? Porque você vai escrevendo e você vai escolhendo o que você coloca e escolhendo o que você não O caminho que coloca, né? Tem coisas que você fala assim, eu poderia vir por aqui também, mas você fala assim, não vou agora. São atos, né? São escolhas, né? Exatamente. Mas aí é a responsabilidade. Sim. Nossa, aí é a parte que, quando você está escrevendo, pesa muito. Minha Nossa Senhora, é uma responsabilidade muito grande. Tem a parte dos indígenas, dos povos originários. Não indígena não, pelo amor de Deus. Povos originários. Povos originários. Não comecei a cometer essa gafe, não. E eu falei isso tanto na dissertação quanto agora na tese, eu estou falando. Mas eu só dei uma pincelada. Por quê? Porque eu quero falar que o Brasil, de fato, reconhece essas línguas, mas elas não estão em uso público, Sim. entendeu? Tem lá lei para ela, tá lá a língua de sinais e a dos povos originários, tem lá na legislação, mas ela não é de uso público, entendeu? Você pode encontrar alguns sites hoje do governo que tem lá o botãozinho da língua de sinais, mas não é todo site que tem, então não é uma coisa geral. Na minha dissertação eu até comparei com, acho que é o Paraguai, eu posso estar enganada, que ele tem 2 línguas oficiais. E essas línguas estão em tudo, em tudo. Né? É o tupi, né? O guarani, né? Isso. E elas estão em tudo. Isso aqui não acontece no Brasil. Então, já 2 vezes que eu pensava sobre isso, aí você, Simone, isso aqui, mas eu não quero entrar nisso, porque não é a minha área. A língua deles não é. Talvez, sei lá, futuramente. Pós-doc. Talvez. Não. Eu não quero. Então não. É porque eu não quero ocupar lugares que não são meus. Entendeu? Que eu vou ocupar lugares de pessoas que de fato têm direito a ocupar esses lugares. E eu nunca fui em aldeia, não tenho contato, então seria assim, ocupar realmente um lugar que não me pertence. Mas eu só queria pontuar, eu disse, existe isso aqui no Brasil, entendeu? Só uma pontuação, mas é um caminho que eu poderia seguir, entendeu? Que eu decidi não seguir. Inclusive as pessoas não sabem quais são as línguas do Brasil. Sim. Se você perguntar assim, qual a língua oficial do Brasil? É português. Língua oficial é só português. Não, mas assim, você vai falar quais são, aí não faz ideia que teria essa possibilidade de Libras. Elas são reconhecidas, mas elas não são oficiais. Tem essas. E até eu tenho uma discussão sobre o espanhol, né? Porque desoficializou. Assim, tirou ele, porque ele podia ser outra língua a ser ensinada como segunda língua, né? Mas a BNCC simplesmente esqueceu no parquinho lá e o espanhol ficou com Deus, né? Assim, é optativo, mas qual é a escola? Sim. Não tem escola, pelo menos eu não conheço, mas no meu A conhecimento. maioria, quando colocou optativo, muitas retirou. Só que aí quando chega no Enem tá lá. Espanhol. Mas aí as pessoas escolhem espanhol. Por ser mais fácil. Eu li um artigo que tinha esses dados numéricos sobre a quantidade de pessoas que escolhem fazer espanhol versus as que escolhem inglês. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Mas não tem. Não tem reconhecimento. Porque também tem aquele valor da língua inglesa, né? Tem essa questão. Bom, eu acho que é isso. Você quer deixar um recadinho para alguém? Principalmente para quem queira fazer o doutorado de sanduíche? E quem quiser fazer o doutorado de sanduíche, vai em frente, mas se planeje financeiramente antes, tá? Porque apesar de ser uma experiência assim, muito grandiosa, pessoalmente e academicamente, o custo financeiro é muito alto, é muito pesado. Para valor de passagem, tem coisas que, por exemplo, a CAPES, ela só
só pagou, porque ela paga tudo de vez, que é outra coisa que ninguém fala pra gente. É? Não paga em parcelas, como paga a Aham. bolsa da bolsa. gente Podia chegar normal. um cheque Não, por e-mail, né? eles Ou por e-mail não. pagam 2 parcelas, mas 2 Correio. parcelas, uma metade no começo e outra metade perto do final. Só que aí você tem que começar o processo antes. Eu já tinha meu passaporte, porque eu já tinha essa ideia. Eu tirei logo que eu me formei. Eu disse, eu vou tirar meu passaporte. Tirei logo. Eu disse, olha, tem 10 anos. Não é possível que em 10 anos eu não vou para lugar nenhum. Aí eu já tinha o passaporte, que já é uma coisa a menos, né? Mas aí você tem que entrar com o processo para tirar o visto. Aí tem várias taxas que você tem que pagar. Não é só você marcar lá, não. Tem uma taxa service que você tem que pagar, que é para estudante. Nossa, muito carinho em dólar. Passagem para Recife ou para São Paulo, para onde você for tirar, né? O seu visto. Isso tudo eu fiz sem a CAPES me pagar. A CAPES só me pagou depois que eu já tinha tudo. Uhum. Porque estava no calendário dela, que ela tem um calendário de pagamento. E eu tinha que me adiantar, né? E ainda tem que administrar o dinheiro que recebe deles, né? Sim, porque, por exemplo, eu tive que pagar adiantado o aluguel do local onde eu fui ficar, né? No meu caso, não tinha contrato, mas tem lugares que você tem contrato, né? Eu tinha a possibilidade de eu ficar na própria universidade, no dormitório. Só que eu só poderia, como eu fui, que é outro problema, é o calendário, né, da CAPES. Vou deixar aqui minha crítica, tá, CAPES? É o calendário, porque não coincide Ah, sim, com de o lá. calendário americano. Aí a CAPES eu tinha de abril a junho para ir para os Estados Unidos. Eu tinha que ir dentro desse período. Mas em abril eu ainda estava no processo de tirar o visto. Entendeu? Porque ainda você tem que agendar. Eu não fui sozinha, eu contratei uma pessoa de uma agência, paguei a parte, porque eu não queria correr o risco de perder alguma Sim. papel, não sei o Sim. quê, porque tudo é dinheiro, né? Então eu paguei essa pessoa para ela me ajudar com os trâmites. Mas mesmo assim, você tem que agendar, demora assim mais ou menos um mês para você chegar de fato. Você pega na hora, seu negócio você pega na. Não, visto não, que eles mandam por correio, mas o aceite é na hora mesmo, a pessoa lhe diz, né? Que você. E no meu caso, ela me entrevistou em inglês, você tem que estar preparado para essa possibilidade também. A moça que me entrevistou lá foi em inglês, porque ela disse: você vai para os Estados Unidos, você vai escrever em inglês, então eu vou lhe entrevistar em inglês. Tá certo, tá bom. Tem também outra coisa que é financeira, é a prova de proficiência, né? Tem a prova de proficiência também. A universidade, ela exige. Cara. Não é toda universidade que exige, não, tá? O pessoal que eu morei, as meninas vieram de uma universidade federal e a Universidade Federal não pediu, mas elas encontraram grande dificuldade, tanto que elas frequentavam aulas de inglês da biblioteca. Lá em Boston, eles dão aula de graça, né? Então, elas iam para melhorar o inglês. Mas eles não exigiram para elas irem, mas a universidade aqui ela exige. E eu fiz o do Duolingo, que era o mais barato, mas era em dólar também que você tinha que pagar. Eu fiz, é super facilzinho, eu achei super fácil, não tive problema. Fiz em casa mesmo, você faz online lá. Mas, novamente, é um gasto que você tem em dólar. E depois, tive que pagar aluguel adiantado e tal. E aí é quando a CAPES me paga. Aí quando a CAPES me paga. Aí você tem que administrar aquele dinheiro para a sua alimentação, para seu transporte. Como eu disse a vocês, eu fiquei morando numa cidade em Somerville, que é 1h30 da universidade, onde eu estava estudando. E lá, transporte não é barato, não é barato. É diferente aqui, os ônibus passam em qualquer biboca, né? Ônibus, qualquer rua. Lá só passa nas avenidas principais. Então, e tem o metrô, né? Mas aí o metrô tem você compra o cartãozinho lá do metrô e tem você pode comprar por dias, por semanas, um negócio assim. Aí eu, inocente, nunca, vou dizer agora, não compre o passe do mês. Não compre, porque você não vai sair todo dia. Você não vai sair de casa todo dia. E você vai perder aquele dinheiro. E foi o que aconteceu comigo. Eu ainda assim, muito boba. Comprei 2 meses ainda, assim. Aí depois eu disse, não, gente, vou comprar por dia. Vou comprar por dia. Eu tinha um cartão, então eu passava lá na máquina, enchia e ia. E tudo é muito longe. Lá é um país feito para carro. Quem tem carro, tá feito. Você chega no lugar assim em 5 minutos. Eu não tinha carro, não conhecia ninguém que tinha carro. Então, eu andava muito e lá é pior que a Olinda. Você acha que a Olinda tem ladeira?
Lá é que tem ladeira mesmo. Lá tem ladeira, torta e direita. Eu emagreci mais de 10 quilos. Porque para chegar no mercadinho, eu caminhava 30 minutos. Meu Deus. Então eu ia com a bolsinha, aquelas bolsas de costas, né? E ia com aquelas sacolas que eles usam muito, aquelas. É reciclável, né? Então, porque lá eles, se você quiser usar, aqui já tem. Na época você que- paga, né? você compra paga. sacolão. Você paga mais se você quiser a bolsinha de papel para levar suas coisas. Então a gente já levava as bolsas. Eu ia com a bolsa das costas e eu caminhava, subi uma ladeira enorme. Eu até filmei o meu último dia lá. Eu subi nessa ladeira que fui comprar uma mala. Eu fui comprar uma mala, eu filmei. Eu disse, olha, é o último dia que eu tô subindo nessa ladeira. Porque era 30 minutos de ida, mais 30 minutos de volta. E a volta era com as compras, tudo nas costas, nos braços. Meus braços estavam tudo marcado. Mas era. E aí, quando minha orientadora me convidava para jantar na casa dela, eu disse, vixe, minha Nossa Senhora, é quase 2 horas de trem para casa Meu dela. Porque é tudo Deus. distante. Para quem tem carro é ótimo. Mas para quem anda de transporte público, minha Nossa Senhora, eu ficava lá. E nem tudo é seguro, viu? Mas é ótimo, viu? Experiência formativa. Mas é ótimo, é cada museu maravilhoso, as feirinhas, os eventos culturais são maravilhosos. Eu tenho assim, eu disse a você que meu celular até hoje está cheio e eu mostro a todo mundo. Disse, olha, olha aqui uma melancia amarela. Olha aqui uma melancia amarela. A banana horrível, mas olha aqui a banana. Então é isso, né? Manuela, muito obrigado. Obrigada por você compartilhar suas aceitar. experiências, angústias e felicidades. E é isso. Estamos no YouTube, YouTube, Spotify, no Instagram. Instagram, né? O Instagram do Divulga Edu, e lá a gente sempre tem alguns cortes. Então, em breve, Manuela, vai ter um corte seu lá. Você contando uma história das suas experiências, também lá no Spotify. Subindo a ladeira né? E agora, a gente tá sempre com 3 episódios no mês. É, Beleza? Então é isso, valeu. Até a próxima. até.